Se aqui estamos, Senhor, é porque o Senhor permitiu. Senhor, dá o discernimento, o entendimento para que possamos compreender o caminho pelo qual estamos passando. Senhor, como fizeste com Faraó, quando Moisés foi encontrar com ele, que o Senhor esfriou o coração daquele Faraó. Nesta hora, Senhor, nossos familiares estão nos pedindo. Endurece meu coração, para que eu possa também, Senhor, ajudar o meu ente querido. Senhor, eu, usuário, dependente que aqui estou, Senhor, eu estou pela sua misericórdia. Senhor, quando foi decretado morte para a minha vida, o Senhor decretou vida. Porque quando o Senhor decreta vida e amor para a vida do seu filho, nenhuma palavra contrária pode desfazer o seu determinado, o seu decreto. Senhor, abençoa as famílias que aqui estão. Senhor, visite cada família. Senhor, entra com libertação para aquele que precisa ser liberto. Senhor, entra com cura para aquele que precisa ser curado. Senhor, entra com transformação para aquele que precisa ser transformado. Senhor, que hoje aquele que aqui está seja transformado, que ninguém saia como entrou nessa casa. E pela tua misericórdia e pelo seu amor, que haja, Senhor, transformação, alegria e cura em cada família, em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão e diga assim: glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pessoal, ele tem um comportamento falso. E o que acontece com nós codependentes? Ou seja, nós familiares que já adoecemos também. Nós também começamos com um comportamento de mentira, de fingimento, né? O meu comportamento influencia as outras pessoas que se relacionam comigo. O comportamento dele também influencia o meu comportamento. Se eu aceito a mentira em mim, então eu aceito a mentira do outro. Vocês estão compreendendo, irmão? Se eu minto, eu acabo aceitando a mentira do outro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o que eu torno a falar. A verdade, ela tem que ser servida no café da manhã. Não importa a verdade que vai doer, vai frustrar, vai dar desentendimento, que dê. Mas tem que falar a verdade. E essa verdade que eu não aceito em mim, eu não vou aceitar no outro. Tá? O adoecimento dessa cena se dá quando eu faço um jogo de ilusão para atender às necessidades de ter alguém, poder sobre as coisas, sobre a situação e sobre pessoas. Acho que a submissão doentia que me obriga somente a responder ao comportamento alheio. O que acontece? Nós, familiares, nos tornamos reféns. Vocês já notaram que o usuário, não é, gente? Ele sabe a tática, por exemplo. Ele só chega com pressa, tudo está em cima da hora, você tem que resolver rápido. Olha aqui, mãe, você tem que me dar esse dinheiro porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Se você não resolver agora, eles vão me matar, não sei o que, não sei o que. E aquela pressão, ele enfia a mão dentro da bolsa, então vai. E aquilo se torna um comportamento. Então ele já tomou conta de você. E você se deixou levar por esse comportamento.
Então você tem que aprender. Quando vier com pressa, você espera. Vamos conversar sobre isso. Como que é isso mesmo? Quando terminar, não. Não, a frustração. Não, eu não vou dar esse dinheiro. E às vezes nós, mães, pais, esposas, maridos, nós vamos dar para não dar briga. E a pessoa ela é tão persuasiva que às vezes você dá, sabe para quê? Ficar livre. Mas, irmão, a gente não fica livre de problema convivendo com ele, negando que ele existe. O problema tem que ser enfrentado. E nós temos que perceber o seguinte: eu estou doente. A codependência é uma doença. Eu preciso me tratar. A família, então eles estão aqui se tratando, mas nós também temos que procurar nos tratar, mudar o nosso comportamento. Sabe por quê? Não adianta lavar um porquinho bem lavadinho e soltar ele no chiqueiro sujo. É uma coisa feia que eu falei? É, mas eu estou falando o seguinte: não adianta a pessoa, eles vir, se lavar aqui, se preparar, e quando chegar na nossa casa, tá igual um chiqueiro. Nós estamos com o mesmo comportamento, com as mesmas falas, com as mesmas situações, jogando na cara da pessoa. Brigas está lá esperando, bebida está lá esperando. Então, nós temos que lavar o nosso porquinho, mas limpar o nosso chiqueiro. Nada é de repente. Uma chuva para cair, ela começa com o vento, as nuvens negras aproximam, há relâmpago, há trovão, e aí a água cai. Assim é na nossa vida. Tem sinais dentro de casa, mas a gente evita falar, a gente evita fingir que não percebe. Aí quando a coisa já toma uma proporção, a gente vai: nossa, isso foi de repente. Não, não foi. Tudo tem processo. Tudo tem processo. Mas nós temos que dar o amor exigente, é isso. Nós estamos convidando a cada um aqui agora a fazer parte da mudança da vida dessa pessoa que está aqui em recuperação. Mas eu torno a falar, para que aconteça uma mudança, primeiro eu tenho que mudar. Primeiro eu tenho que exercer meu papel, minha autoridade. Tá? Então, não aceitamos o que estamos fazendo de errado. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte: eu amo você, mas eu não amo seu comportamento. Eu aceito você, mas eu não aceito o seu comportamento, o seu modo de agir. E a família tem que ter esse pensamento: eu não estou brigando com você, eu estou brigando com o seu comportamento. Porque o uso de droga é um comportamento inadequado, que precisa ser mudado. Tá? Então nós vamos lembrando, a família tem um papel. E essa oração nós oramos assim: eu seguro a sua mão na minha mão, uno meu coração ao seu, para que juntos podemos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquela que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, força e alegria. Amém? Amém. Pode se sentar. Irmãos, vou estar trabalhando aqui um texto com vocês, que cada um tem que prestar atenção no que eu vou falar, ler, e depois nós vamos conversar sobre isso. Porque se nós queremos que o nosso familiar, nosso ente querido, tenha uma recuperação, lembrando que a dependência química não tem cura, tem tratamento. E é um tratamento eterno. Eu tenho
pressão alta. Eu tenho pressão alta. Eu tenho que tomar meu medicamento toda manhã. Se eu deixar de me cuidar um dia, no outro dia, eu estou passando mal. Assim é o dependente químico. Ele tem que vigiar e se tratar todos os dias. Familiares, eles estão aqui em tratamento para desintoxicação, para aprender a mudança de comportamento, porque o pior da droga é a droga de vida que nós levamos. E eles estão aqui nesta casa para receber um tratamento, uma desintoxicação, mas ninguém está oferecendo cura, não. A cura é uma luta diária com a participação dos familiares, os entes queridos. Muitas vezes as pessoas acabam de terminar o tratamento aqui, passam por uma jornada dolorosa, porque a gente sabe que é doloroso, porque tinha uma vida sem disciplina, sem regras, sem Deus. E aqui na casa, ele é convidado a ter disciplina, a ter regras e conhecer Deus. Amém. Mas quando ele retorna para casa, a família fica tão alegre que ela até dá um churrasco com bebida. Regada bebida, gente. Aí, o álcool é a porta de entrada para todas as drogas. E é isso que eu estou convidando vocês. Se vocês não mudarem o comportamento, não tem como ajudar o ente querido. Amém? Que muda o comportamento da pessoa é um assunto que a gente tem que entender. A família tem que entender sobre isso para ajudar. Eu vou falar sobre o amor exigente. O que é o amor exigente? O amor que exige. Quando a gente ama uma pessoa, a gente exige um comportamento adequado dela. E nós familiares, o que acontece conosco? Com o passar dos anos, com a convivência com o dependente, nós tornamos muito frágeis. Nós perdemos a nossa identidade. Por quê? Como o pastor falou, o dependente químico, ele tem uma capacidade de manipular. É porque ele é mau caráter? Não. É por causa da necessidade dele. E o amor que ele sentia pela familiar é transformado por causa da dependência. Uma dependente falou uma coisa muito pesada uma vez, numa entrevista que a gente estava tendo, que ela falou o seguinte: quando eu não usava droga, eu amava a minha mãe e usava droga. Quando eu me tornei um dependente, eu passei a amar a droga e usar a minha mãe. Então, o que está dizendo isso? Infelizmente, a dependência, ela faz com que os irmãos sejam apenas provedores. Então, o que nós estamos tratando aqui? Amor exigente. Eu amo, mas eu exijo o comportamento adequado. Amor exigente nos ensina a não ser manipulado para ajudar a pessoa a sair do lugar que ela encontra. Ela tem que encontrar um amor e encontrar alguém que diz não para ela. Uma pessoa que põe limite para ela com amor. E essas pessoas somos nós, familiares. Mas se nós adoecemos junto com ele, o que nós chamamos do dependente, a família se torna codependente. O dependentemente, a família também começa a mentir. O dependente, ele manipula. E o que acontece com a família? Começa também a manipular. Vocês estão entendendo, gente? É um adoecimento do grupo. E como que um médico pode tratar de um doente se ele está doente também? Então nós temos que procurar, nós familiares, nós que estamos a serviço da recuperação,
nós precisamos ter uma compreensão. Eu vou mudar o meu comportamento para ajudar ele a mudar o dele. As pessoas só mudam quando você muda. Vocês estão entendendo? E às vezes a família, ela quer que o dependente muda, mas o comportamento familiar é o mesmo. É difícil? É difícil. Por exemplo, nós temos uma pessoa em casa que usa álcool. Aí o familiar dá uma festa regada a bebida. E fala assim, não. Ele que é usuário, é que tem que segurar a onda dele. Eu vou continuar bebendo. Aí tem um usuário de álcool em casa, um dependente, a geladeira está cheia de bebida. Então, hoje o convite é o seguinte: se você quer que o outro mude, mude você primeiro. E nós temos que ter minhas nem dos outros. Terceiro, não permitirei o abuso de drogas em meu lar. Quarto, não permitirei comportamento inadequado, muito menos criminoso em meu lar. Não salvarei pessoas das consequências do seu abuso de álcool, outras drogas ou comportamento irresponsável. Esse aqui também que é o pesado. Não financiarei comportamento irresponsável com ou sem uso de álcool e outras drogas. 7. Não mentirei para proteger ninguém, nem a mim, pelo uso de álcool, drogas ou outro comportamento inadequado. 8. Não usarei a minha casa como ponto de atendimento ou centro de desintoxicação para quem usa álcool ou outras drogas. 9. Não aceito que as pessoas ajam loucamente. Se você quiser agir assim, é problema seu, mas não poderá fazê-lo na minha frente, muito menos na minha casa. 10. Não deixarei que ninguém estrague o meu prazer, o meu dia ou a minha vida. Se você quiser estragar o seu prazer, seu dia, a sua vida, isso é problema seu. Faça as suas custas na sua casa e assuma as consequências de fazê-lo. Amém? Amém. Esses são os 10. Agora, no amor exigente, nós temos uma coisa que se chama partilha. Às vezes as pessoas querem falar. Não sei se é o caso de vocês, porque nosso é o primeiro grupo, né? Mas há uma partilha em que nós separamos em grupos e compartilhamos a nossa vivência. Porque, gente, através dos iguais é que nós achamos saída. Quando a gente conversa com alguém que não tem um usuário em casa, que não tem um dependente em casa, ele tem dificuldade de nos aceitar ou nos entender, nossa família. Sempre as pessoas acham assim, porque você foi fraca, você foi mole, você não viu o que isso estava acontecendo. Mas quando nós estamos dentro dos iguais, nós nos entendemos e nós nos respeitamos. E às vezes, quando o grupo se reúne e fala, às vezes nós achamos solução. Porque um fala assim, na minha casa eu tomei tal decisão, eu passei a ter um horário para entrar. Eu tenho até não posso comer doce. Aí vocês começam a andar ao meu redor com uma bela vasilha de doce. Esse é meu gatilho. Olha que você distrair, eu vou lá e vou usar o doce. E nós familiares temos que ter essa consciência. Se nós temos um usuário em casa, nós temos que estar vigiando primeiro nós e depois eles. Primeira coisa numa casa, a verdade deve ser servida no café da manhã. Se o usuário mente,
A família não pode começar a mentir também. O usuário fala assim: me dá um dinheiro aí, mãe. Aí a mãe fala assim: não, eu não tenho. Ele está vendo que ela tem, ele sabe que ela tem. Então o que ela perdeu? Ela perdeu a credibilidade naquela hora, mostrou fraqueza. Qual que é a posição da mãe? Eu tenho, mas eu não vou te dar. Por quê? Porque eu não quero te dar. Porque eu sei que você vai usar droga. Acabou o assunto, gente. Acabou a discussão. Agora você vai ficar batendo boca. Então o amor exigente é exatamente isso. Nós temos uma reunião de amor exigente. Eu comecei aqui em Birité, mas depois da pandemia eu não voltei. Mas nós vamos começar a nossa reunião como eu sempre comecei. Primeiro, nós temos que fazer uma oração.